Sejam bem-vindos, galera! Quanto tempo a gente ficou afastado. Olha só, depois de 2 anos a gente voltou com uma temporada incrível. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa temporada vai contar com mais de 20 episódios. Tem convidados incríveis. Então, olha só. Você tem que já ativar o sininho aqui e se inscrever no nosso canal. Ou seja, para você conseguir acompanhar todas as novidades, todos os novos convidados, você precisa ser o nosso inscrito, tá bom? A gente também vai publicar os cortes lá no Instagram do nosso programa. Então você coloca BT, o B e o T, Papo com Viguine, tá bom? Lá você consegue acompanhar tudo, todos os cortes, todos os patrocinadores, como que você faz até pra possivelmente vir aqui assistir o podcast, tá bom? Então olha só, é o seguinte, pra começar esse podcast, antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou, claro, começar falando sobre patrocinador. Vocês sabem que eu amo marca, amo os patrocinadores, graças a eles o projeto acontece. Então, eu vou começar falando sobre um patrocinador pra vocês, que é o seguinte, ó. A Daqui, vocês conhecem o aplicativo da Daqui? Pra trazer praticidade pro seu dia a dia, a Daqui chegou aqui no Brasil. E sabe como que funciona? É aquele mercado em 15 minutos. É aquele azulzinho que você conhece. Vai na sua loja de apps, pesquisa lá Daqui, faz o download do aplicativo e aproveita. É praticidade pro seu dia a dia. Você escolhe todos os seus produtos, finaliza a sua compra e utiliza o cupom VIGUINE maiúsculo. Exatamente. Esse cupom, na sua primeira compra, vai te dar R$55 de desconto. Exatamente. Utilizando o meu cupom, você ganha R$55 de desconto. É bom demais, não é? Você utiliza meu cupom, ganha R$55 de desconto e você já consegue aproveitar aí e ter praticidade pro seu dia a dia. 15 minutinhos da compra, tá em casa. A gente fez uma compra aqui hoje na Daqui, comprar algumas coisas pro podcast, pro programa. E aí eu falei assim, olha, falei pra produção, fica atento. 15 minutinhos chega. E aí, quando chegou, eu já nem sabia que já tinha chegado. Entrei no aplicativo e já tá mostrando como entregue. Então, ó, é bom, é qualidade, é praticidade pro seu dia a dia. Você que vive numa loucura, trabalha home office, não consegue sair de casa, é a solução pra você, tá bom? Então, olha só. Hoje, a nossa convidada de hoje, a gente trouxe, assim, vai trazer bastante convidado legal nesse programa, nessa nova temporada. Mas no episódio de hoje é simplesmente imperdível. A minha convidada é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. São mais de 300 mil visualizações. Mais de 300 milhões de visualizações, perdão, 300 mil é pouco pra ela. São mais de 300 milhões de visualizações e uma comunidade com mais de 3 milhões de seguidores. Ela é mãe, influenciadora, apresentadora e estudante de psicologia. Uma comunicadora digital incrível. Dona de uma narrativa envolvente e uma das melhores contadoras de histórias da internet. Hoje eu tô aqui pra ter essa conversa comigo, esse bate-papo com Paula Balti. Olha só. Oi, nossa, que honra estar aqui de novo com você, né, batendo amiga? papo com Viguine. É isso aí. Você Muito vê obrigada na pelo época que a gente convite. tinha o Ablacast. Ablacast, Hablamos né? muito. Hablamos muito com a Babi. E agora você voltou aqui no bate-papo com Viguine. Tem novos projetos, passou por muita coisa. Então a gente tá aqui hoje pra ter esse bate-papo gostoso com você. Eu acredito que vai ser muito bom. Gostoso mesmo, tá esse negocinho Tá esse aqui. negócio aqui, né? Deixa eu terminar ele, peraí. É nosso patrocinador oficial. A gente já vai falar sobre ele, tá bom? A gente já vai falar sobre ele, segura. Mas a Paula tá aqui, já aproveitou. E é isso, tá bom? Em breve, eles estarão com você também. Eu tenho certeza que eles estarão com você. Obrigada. Tenho Pode certeza. fazer essa ponte que eu quero. Vou fazer a ponte pra você. Ó, vamos lá. Eu queria que você começasse contando pra gente, por mais que eu já conheça a sua história, pro público que te assiste, que te acompanha, que ainda não sabe, que você contasse um pouquinho pra gente como que você começou, tá bom? Certo. Partir do Perfeito. início. Bora. Bora lá. Pra quem não me conhece, né, o meu nome é Paula Balti. Atualmente, hoje, eu tenho 30 anos. Agora, em abril, meu canal no YouTube, que chama Dia de Paula, vai fazer 10 anos de história. Eu sempre quis trabalhar com internet, mas eu não tinha ainda ideia de o que eu fazer. Então, eu fiquei um ano inteiro fazendo vários tipos de nicho até eu descobrir o meu, que seria contar histórias de outras pessoas como se tivesse acontecido comigo. Na época, eu tinha um relacionamento, a minha cunhada tinha uma amiga, e essa amiga estava na casa dela, no caso do meu ex, desabafando, falando que o pai dela e a mãe dela não deixavam ela sair, não deixavam ela fazer nada, não podia ter senha no celular, no computador, não podia nos passeios da escola, não podia dormir na casa de amiga. Inclusive, não podia saber que as amigas tinham namorado. Isso ela já tinha com 16 anos de idade.
porque a mãe proibia. Então, ela tava com tanta raiva que ela desabafava, assim. O dia que eu fizer 18 anos, eu vou fugir de casa. E eu falei, nossa, os pais tinham que ouvir esses desabafos. Isso tocou no meu coração. E eu falei, e se eu contasse essa história? Falei, nossa, mas se eu contar essa história, eu vou ficar expondo a vida da pessoa. E se eu contar como se tivesse acontecido comigo? E aí, no final, eu falo que a história não é minha e dou oportunidade para as pessoas contarem. E aí, eu fiz um teste. Na época, eu tinha 2.000 inscritos. Postei, e a galera gostou muito, assim, os meus inscritos gostaram muito, acreditaram que a história era minha, e ali eu descobri que eu tava fazendo monólogo, eu descobri que eu podia criar uma comunidade de autoajuda, que foi o que aconteceu, fui pro Rio de Janeiro estudar, e a minha mãe, ela me ensinou no comecinho do meu canal a fazer um projeto de missão, visão e valores. Afinal de contas, cada história que eu tô contando tem um propósito por trás. Qual é o propósito, né? Vou lhe contar a história de uma menina que bateu na outra na escola com que propósito? Que eu estou ensinando para as pessoas? Tem nada. Então, no final, sempre deixar um recado, uma mensagem, né? E aí, nisso, eu comecei a levar o assunto... As histórias começaram a chegar mais sérias, começaram a chegar assuntos de abuso sexual infantil, de agressão doméstica, de traição, de bullying, de ameaças, histórias pesadas e muito reais. E aí, as vítimas que passavam por essa situação, hoje... Uma pessoa, qualquer problema que ela tem, né? Vamos lá. Sei lá, você... Vou ser bem curto e grossa, assim. Você teve uma relação com um cara. E aí, seu corpo, tipo, sei lá, saiu uma coceirinha, saiu um negocinho na sua parte íntima. Você vai aonde procurar ajuda? No primeiro lugar, não é no hospital, é na internet. Não é verdade? Você vai na internet tentar entender o que você tá sentindo, o que tá acontecendo com o seu corpo. Aí cai num vídeo da menina. Como eu tive não sei o quê, né? Tipo uma DST, uma IST, na verdade. E aí a pessoa clicava no meu vídeo e assistia a história inteira. E aí ela falava, caraca, é a mesma coisa que aconteceu comigo. E no final ela descobria que a história não era minha. Então as pessoas acreditavam que a história era minha. Elas me seguiam, elas se sentiam ouvidas, elas se sentiam acolhidas. Elas sentiam... E aí nos comentários um ia acolhendo o outro. E aí agora faz 10 anos que eu trabalho com isso. São muitas vítimas. Quantos inscritos no seu canal? Olha, no Facebook são 3,6 milhões. No YouTube nós temos 1,5 milhões, quase batendo 1,6. Mas esse ano eu quero bater 2 milhões. Já se inscreve no meu canal. Lembra vai bater que meu 2 nome é milhões Paula, esse ano, galera. Canal Dia de Paula. Dia de Paula, o canal dela, se inscrevam, já aproveitam lá. E é isso, né? Eu assisto os vídeos dela, já contei pra ela, quando a gente se conheceu, eu já assistia. E as histórias são muito reais. Tipo, você grava todos em fundo verde, né? Todos são no fundo croma, e aí eu vou selecionando o fundo de acordo com a história. Então tem história de dentro da comunidade. E faz muito sentido os fundos, parece que você tá naquele lugar realmente, te leva pra dentro daquela história, sabe? É muito legal, eu gosto. Aí é assim, as histórias que mais são hypadas são as histórias de comunidade, porque é uma realidade paralela, né? A nossa, e pra mim, eu poder dar voz a quem vive dentro de uma comunidade não só me ensina, como ensina ao público uma nova forma de pensar, de enxergar, né, e furar um pouquinho a bolha da realidade que vive. Histórias de traição, de como descobriu a traição também, de relacionamento abusivo, né, dependência emocional, tem muitas histórias também. Mas aí meu canal, ele se tornou um entretenimento que não é pra você entrar pra dar risada, é um lugar pra você entrar e se sentir acolhido. É um lugar onde você... sabe, quer sentir, ouvir a realidade verdadeira das pessoas. E tem gente que me pergunta se eu crio, gente. Não crio. São reais. Até no começo, eu mesmo ficava tipo, isso é verdade? Gente, isso aconteceu? Aí eu entrava em contato com a pessoa e descobria que a pessoa já tem 60 anos, que ela foi criada lá no interior da Bahia, que ela vivia no meio da roça. Então... é porque tava fora da minha bolha também, né? E aí, tipo, pouco a pouco isso foi se tornando grande. E aí a gente... virou aí pioneiro do YouTube dentro desse nicho. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, que faz vídeo assim. A galera faz história, conta história, mas assim, o jeito com que você conta, tipo, você entra dentro da história literalmente, sabe? Obrigada. E aí, tipo, cada passo, conforme você vai ouvindo, você fica tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Eu tento trazer entonação, né? Mas assim, não é que eu tento, é que depois eu descobri que o que eu tava fazendo era arte e era teatro. Então eu fui pro Rio de Janeiro me formar. Exatamente porque eu sentia que eu tinha essa chama, assim. Eu já levo como missão de vida, né? Dar voz a vítimas. E aí você começou a trabalhar, começou a dar certo, começou a vir as histórias. E aí lá você morava na onde?
Eu morava em Goiânia. Goiânia, Eu sou natural de olha Goiânia, só. Goiás, né? E eu mudei pro Rio pra me formar. Aí na pandemia eu voltei pra Goiânia por conta da gravidez. E depois eu vou vir pra São Paulo. Aí hoje eu sou mãe solo, moro sozinha em São Paulo com uma criança. Isso. Bora lá. Agora, vamos já pular pra esse assunto um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouquinho da maternidade. Porque eu acredito que pra você, uma mãe solo, deve ter sido muito difícil. O processo, né? Sua primeira gravidez e tudo mais. Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu sou contadora de história. Eu demorei 5 anos pra contar a minha história de como eu me tornei mãe solo pro meu público. Porque eu queria ter certeza que quando eu fosse contar, eu estivesse contando a história dentro de um equilíbrio. Porque um relacionamento, ele sempre vai ter 2 lados. Sim. Sempre. E a forma que você vê e você enxerga, e a forma que eu vejo, eu enxergo, e a forma que você sente, eu sinto, são totalmente diferentes. E às vezes a gente quer achar um culpado pro errado. Então, por mais que eu soubesse que o que foi feito não foi certo, eu queria ter certeza de que ao expor isso, eu também não estaria falhando, sabe? Então, assim, a minha maternidade, ela começou, o pai do meu filho, a gente se conheceu na escola, uma história romântica, vamos lá. Uma história de Olha amor. só. Bora. A gente se conheceu na escola, ele estudava de tarde, eu estudava de manhã. Era uma história muito querida, um relacionamento muito querido, tinha muito afeto entre nós, só que a gente era muito novo. Tá aí, primeiro ponto do porquê a gente não deve ter um relacionamento sério muito novo. Cara, a chance de vocês se perderem é muito grande, porque vocês vão começando a amadurecer quando você não tem muita coisa pra fazer, quando você é mais adolescente, você ainda não trabalha, não faz curso, não tem responsabilidade com casa, com aluguel, lá. Você tem mais tempo pro seu relacionamento. Aí, quando você vai virando adulto, você vai começando a ter que estudar, trabalhar, e você já tá dentro de uma dependência tão grande que isso te coloca em lugares que não te faz expandir. Então, acho que a nossa relação entrou nesse lugar de cada um querendo objetivos e coisas diferentes. Mas o que pegou mesmo foi que quando eu tava grávida e eu fui pro Rio de Janeiro, a gente tinha um relacionamento à distância. Já era um relacionamento, assim, abusivo, porque era um amor doente que a gente tinha um com o outro, aquela coisa louca. E aí, quando eu engravidei, a gente decidiu morar junto, né? Ficar juntos. Pensamos em casar também. Passamos a pandemia inteira juntos, mas era muito pé de guerra. Eu era nariz empinado, eu era ríspida, eu era mandona pra caramba, eu era extremamente controladora. E aí parte pro outro lado, que tinha uma dependência emocional muito grande com a mãe, não conseguia me colocar no lugar de mulher, não conseguia me defender para outras pessoas, não tinha ainda maturidade profissional. Então eu já tinha virado na internet, então eu já ganhava meu dinheiro, e lá não. E aí quando ele começou a ganhar dinheiro, se tornou uma competição comigo e não uma parceria. Então foram vários quesitos. E aí foi quando eu decidi, com 9 meses de gestação, era 2020, eu tava dentro do carro, a gente foi pra ir no Burger King comer. Posso falar? Pode falar, não tem problema. A gente tava, e aí eu meti a mão, assim, na lateral do carro, só por... Sabe quando você põe a mão, assim, na lateral do carro? Quando eu tirei, veio a identidade de uma menina, que, por incrível que pareça... É a primeira vez que eu tô falando isso no podcast. Por incrível que pareça, era a identidade, era o nome e o sobrenome de uma menina que ele tinha acabado de seguir nas redes sociais. Porque antes, hoje eu não faço isso, tá? Mas antes, eu vivi um relacionamento tão doente que eu vigiava quem ele seguia, quem ele deixava de seguir. Porque eu era extremamente insegura. E aí eu vi isso, e quando eu fui questionar ele, ele inventou uma mentira que eu não consigo nem repetir aqui. E aí eu olhei pra cara dele, aí eu pensei bem, falei comigo, cara, eu tô com 9 meses de gestação, a gente não vai ter relacionamento agora, ele não vai me tocar. Você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer nada, não. Porque eu preciso dele. Agora, nesse momento, não é só sobre mim, é sobre o meu filho que tá na minha barriga. Eu vou ter um parto, eu quero ele do lado. Se eu brigar com ele agora, poxa, tá faltando 3 semanas pra eu parir. Falei, não vou caçar pra minha cabeça, eu vou ficar quietinha aqui, vou falar pra ele que ele tá desculpado. E no dia que eu abaixar e eu levantar da minha cesárea, da minha cirurgia, eu vou chutar essa relação pra tão longe, mas eu não vou fazer barulho. Eu vou caladinha. E foi o que eu fiz. Eu devolvi a identidade, falei, pode devolver pra garota, não quero mais saber. Ele ficou assim, quê? Mas como? Falei, tá tudo bem, porque eu era doida, né? Tipo assim, doida, não é que eu era doida. A nossa relação era conturbada, então eu era extremamente desequilibrada. E hoje eu entendo que a relação faz isso com as pessoas. Essa era a versão que ele aflorava dentro de mim. E foi quando eu falei, quer saber de uma coisa?
não vou continuar. Mas eu não falei isso pra ele, eu só falei pra ele que tava tudo bem, que eu queria ele do meu lado, que era no momento do nosso filho, e foi assim. E assim, ele ficou do meu lado o tempo inteiro, no dia do parto ele tava comigo, ele me levou, ele carregou, ele cuidou. Ele nunca foi um pai ausente. Ele foi um péssimo parceiro, mas não um péssimo pai. Ele é um excelente pai. Ele é um homem que eu falo de boca cheia, que eu acertei na paternidade. Não acertei no relacionamento, mas na paternidade, nada a reclamar. E aí, quando deu 3 meses da nossa primeira discussão, eu nunca vou esquecer que a gente brigou e aí o negócio caiu no chão. Eu abaixei, levantei. Na hora que eu abaixei, levantei, eu lembrei da minha promessa. Falei, tô pronta. Eu posso meter o pé na relação. Aí ele saiu pra trabalhar, eu liguei pro chaveiro, troquei as fechaduras da casa. Liguei pro proprietário da casa e falei, não, eu vou sair daqui, não vou ficar aqui não. Peguei, terminei com ele, ele achou que eu não ia aguentar e dali eu decidi mesmo que não ia continuar. Aí foi questão de meses, assim, pra eu olhar pra minha vida e falar, eu não tenho nada pra fazer na minha cidade natal. Eu tava ali mais pelo relacionamento e pela pandemia. Minha vida já era no Rio de Janeiro, só que eu sempre tive vontade de vir pra São Paulo. Aí começa a minha luta. Peguei meu filho, que tinha 1 ano e 9 meses na época, coloquei dentro do meu carro, peguei tudo que era meu e vim pra São Paulo. Aí foi a maior loucura da minha vida. Sozinha, sem ninguém, sem nenhuma rede de apoio, sem mãe, sem pai, sem tio, e com uma criança de 1 ano e 9 meses nas costas. Mas independente financeiramente. Boa. Independente financeiramente. E quando as mulheres na internet vinham com aquele leve julgamento do tipo, nossa, mas você separou? Eu jogava assim, você mãe, casada com seu marido, se hoje eu colocasse dinheiro na sua mão, você continuava casada? Ou você separava? Vamos fazer. Porque assim, uma coisa é você ter dinheiro, ter sua vida, sua condição e querer estar casada. Outra coisa é você ser dependente financeiramente do seu parceiro e você não ter outra opção a não ser se manter nessa relação até você conseguir se estabilizar financeiramente para tocar a sua vida. Então, quando mães, tem muitas mães que vêm até mim, porque eu também quero sair da cidade, eu também separei. Cara, você tem algum dinheiro guardado? Você tem um investimentozinho? Não. Então, antes de você separar, primeiro, se transforme dentro do casamento, queira dentro do casamento, trabalhe ainda casada, ganhe seu dinheiro ainda casada e faça suas escolhas ainda casada. E aí, você tendo sua condição financeira, você vendo que realmente não vai, aí você separe, você tem condição de falar, não, vou alugar ali um apartamentozinho, uma casinha ali pra mim, vou mudar e pronto, e vou tocar minha vida. Entendeu? E aí muitas mulheres querem fazer a louca, grita, surta, mete o pé e vai morar na casa dos outros, aí vai ser humilhado na casa dos outros. É mais complicado. E assim, deu tão certo que dá pra ver que o Adam tem jeito pra comunicação, né? O exemplo vivo são as redes sociais dele, que a gente vê que também é um influenciador. E eu vi recentemente um vídeo dele que eu acho que ele foi numa hamburgueria. Foi algo assim, e aí ele tava juntando os drinks. E o jeito que ele se comunicava na narração do vídeo, eu falei, gente, não é possível. Ele me pede todo dia pra ser possível. youtuber. Ele pede pra ser youtuber? Todos os dias. Ele fala pra mim, e hoje a gente vai gravar meu vídeo? E hoje você vai gravar meu vídeo? Eu falo, meu filho, tem que ter uma equipe pra te gravar. Eu não consigo, eu trabalho muito, não consigo. Mas eu quero. Eu falei pra ele, vou te ensinar o passo a passo do que você tem que fazer. Igual eu fiz, porque quando eu comecei eu não tinha ninguém. Aí você toca o barco sozinho e eu vou estar aqui pra te apoiar. Boa. Aí você veio com ele pra São Paulo. Foi. Começou a vida aqui em São Paulo. Aí como que você fazia com as publicidades e com ele? Aonde você ia, você levava ele ou botou numa escola? Amor, ele tá aqui, não tá? Tá aqui? Tá aqui, ó, tá aqui Tá atrás. aqui no estúdio, gente. E antes de eu estar aqui, eu tava gravando uma publi lá em Osasco. Tava comigo também. Ele vai comigo. Quando ele não tem aula, igual hoje não tinha aula, então ele teve que vir comigo. Mas a minha maior rede de apoio é a escola. Entendi. A escola é minha rede de apoio, ele estuda... De manhã ele estuda num espaço meio que tem uma dinâmica meio dinamarquesa, que é mais um reforço escolar, tem a estação da arte, da mente e do corpo, e à tarde, e eles dão almoço e à tarde ele vai pra escola, que a própria escola leva. Entendeu? Nossa, que legal. É legal, Migra né? de uma pra outra. Muito Muito legal. Eles mesmos levam. Aí quando eu tenho aula na faculdade. Quando eu não tenho aula na faculdade, ele vai só de tarde. Entendi. Entendeu? Olha só, antes da gente seguir, vamos falar sobre patrocinador? Vamos. Vamos falar sobre Iolo, que eu sei que você gostou. Eu amei. Gente, olha só. Nesse calorzão e nesse carnaval, me conta.
Vocês estão consumindo bebida alcoólica? Vocês estão bebendo? Olha só, chegou no Brasil um produto inovador que já é sucesso lá fora. Ou seja, fora do Brasil já é um sucesso. E agora, aqui, na minha entrevista com a Paula, é um sucesso. É muito bom, muito gostoso, né, Paula? É uma delícia. É muito inovador isso aqui. Inovador, né? Aham. Você já tinha visto antes? Nunca tinha visto antes, Não mas tinha é uma visto? ideia extremamente criativa. Galera, olha só. A Iolo vem com tudo. São 3 sabores incríveis e com 6% de teor alcoólico. Ou seja, para dar aquela leve refrescada e trazer aquele sabor gostoso para você poder curtir nesse carnaval e o pós-carnaval também. Então olha só, o QR Code tá aparecendo aqui na tela, você escaneia o QR Code, você já vai cair no site da Iolo e lá você consegue comprar, fechou? Aproveita, festa universitária, você que é influenciador, quer fazer uma festa com os amigos, ou você que quer se reunir com seus amigos, agora o QR Code tá aqui, você escaneia e através do QR Code você consegue garantir. Qual foi o seu sabor favorito? O de caipirinha. O de caipirinha, o meu também. É, mas O eu meu de ainda tenho caipirinha. eu tenho que provar o Qual de coco. Você quer provar agora? De Pode coco? me dar. Ó, pega o de coco pra mim, por favor. Ó, A gente vai falando e eu vou tomando. bora, você vai provar o de coco. Eu gostei de todos, mas o meu preferido é o de É caipirinha. de caipirinha. É o de É, eu caipirinha. provei o de abacaxi e o de caipirinha e até Ó. agora eu tô com de... Eu tô com de caipirinha. Vamos lá. Olha tanto que ele é fácil de abrir, ó. Tem aqui, ó. Ele lembra aquele... Eu esqueci agora como que fala, mas tinha um geladinho antigamente que ele tinha quase igual essa embalagem. Ele era parecido com essa embalagem, não sei se você lembra. Abriu? Hã? É, que era tipo um danoninho que era... É esse mesmo, Caraca, esse isso é mesmo. muito bom. Muito bom. Gente, a Paula gostou, aprovou. Eu acho que você precisa trabalhar com eles. Eu Nossa, acho. isso é muito bom. Galera, olha só, inclusive o pessoal da Iolo tá nos assistindo. Contratem a Paula. Passo depois pra vocês o contato, faça essa ponte Pode aí. me contratar que a gente vai fazer muitos vídeos incríveis e orgânicos. Isso, e olha só, viu? Ela gostou, aprovou o sabor. Então você, que quer ter uma experiência de tomar um geladinho pra dar aquela refrescada, só que com teor alcoólico 6%, escaneia o QR Code e garante agora, fechou? É isso. Bom, seguindo esse passo de maternidade, eu queria que você contasse pra gente, eu tava te acompanhando um tempinho atrás, assistindo seus vídeos, e eu queria que você contasse pra gente. Você veio pra cá, era estável financeiramente, e aí, beleza, conseguiu construir sua vida, conseguiu construir o seu império, e aí você passou por uma falência no digital, né? Foi. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho essa experiência, tá bom? Tá bom. Quando eu mudei pra São Paulo, eu já tinha uma condição bem legal, assim, financeiramente falando. Eu tô quase igual a Virgínia lambendo aqui, entendeu? Não, mas pode falar e comer. Pode falar e comer, não tem problema não. É isso mesmo. Falando que ela confundiu o canudinho com o microfone. A Virgínia. Tipo, não, vamos lá. Também demorei bastante pra compartilhar essa história com o meu público. Não foi uma coisa que eu falei de imediato. As pessoas, quando elas veem as outras nas redes sociais, na internet, elas tendem a ter aquele julgamento de que porque nós temos muitos seguidores, a gente também tem muito dinheiro, tem muita condição, tem muito isso e tem muito aquilo, né? Mas eu passei realmente por uma situação muito complicada. Eu fui convidada tem um evento aqui em São Paulo que chama YouPix. Ele é muito famoso. Ele é um evento onde se conectam marcas e criadores, mas o YouPix, ele estuda as plataformas. Então, o lançamento de uma plataforma, de alguma coisa de dentro de uma plataforma, é lançado ali no YouPix. Então, exemplo, o Pinterest, na época que eu fui convidada pelo YouPix para palestrar, ele estava começando a se introduzir com criadores de conteúdo. E hoje ele já funciona com criadores. Tem pessoas que criam dentro do Pinterest. Antes era só uma plataforma de fotos inspiradoras. O YouPix tem essa força de trazer tendências das plataformas para o mercado digital. E o Meta me convidou para eu palestrar, porque hoje em dia as pessoas estão muito na vibe do vídeo curto. E eu estava na vibe do vídeo longo. Sempre tive, minhas histórias são vídeo longo, eu tenho uma retenção muito boa. Retenção, para quem não sabe, é a pessoa que fica até o final do vídeo. E eu tenho essa retenção. Então, o Meta queria entender e queria que eu falasse, contasse a minha história, porque as pessoas ainda... Tem gente que não sabe que o Facebook dá para você criar. Inclusive, colocar o seu podcast lá. Você vai ser monetizado, pode ser compartilhado. Venha para o Facebook. Então, assim, o Facebook é muito bom. E aí, um dos patrocinadores que estava no meu crachá era uma empresa. E aí, essa empresa entrou em contato comigo e queriam muito fechar negócios comigo.
E aí eu falei, olha, como que funciona? E eles, cara, o Resendível faz parte da nossa plataforma. O PewDiePie, pra quem... Pô, o PewDiePie é um dos maiores youtubers do mundo. Eles começaram a dar vários nomes grandes. Uhum. Entendi. Eu falei, tá bom, mas mesmo assim eu não vou. Aí eles, não, mas eu falei, não vou. O que eles queriam? Eles queriam pegar a minha plataforma do Facebook, porque eles são expert no Facebook. E na época, o head, o cabeça dessa empresa, ele foi do mercado de vendas do Facebook durante quase 16 anos. Porque o Facebook é muito antigo, né? Sim. Então, assim, ele trabalhou também no mercado de vendas do Spotify. Então, o cara sabia o que estava fazendo. E ele trabalhava só com o algoritmo do Facebook, fechava contrato com pessoas do Facebook. Porque youtuber que trabalha no YouTube tem muitos, mas no Facebook não tem tantos. Só que eu já funcionava de forma orgânica, ao ponto até de palestrar no Meta. Então, a proposta deles foi, não, se você ganha, um exemplo, se você ganha $1.000... Com a gente, você vai ganhar $5.000. Só que 50% pra eles, 50% pra mim. Falei, tem que ser... Eu tenho que ganhar não é nem o triplo, é o quádruplo. Porque 2 vezes não vale a pena. Porque se eu tô ganhando 1.000 e vocês vão fazer eu ganhar 2.000, vai ser dividido 50-50, dá elas por elas, não vale a pena. Então eu tenho que ganhar muito mais. E aí eles começaram a passar contatos de criadores. Me levaram também no Camarote Brahma, na época do carnaval, há 2 anos atrás, em 2023, me mandavam... Nossa, eles eram bons, assim, patrocinadores de muitas coisas, me apresentaram para outros criadores, eu liguei para os criadores, todo mundo, nossa, funcionou muito, eu tinha 200 mil seguidores no Facebook, eu tô com 1 milhão, você tem 3 milhões, se prepara, você vai bater 6 milhões. E no contrato eles colocaram assim, não, a gente quer que você ganhe... que você chegue mesmo a 5 milhões, eu tenho 3, né? Então a gente quer que você chegue a 5 até o final do nosso contrato. Você vai ganhando pelo menos 5 vezes mais do que você ganha, porque você já funciona orgânico. A gente só quer aplicar em você o que a gente aplica nos outros. E eu falei, só que tem um problema. E se vocês não conseguirem fazer eu ganhar o dobro e o que eu ganho ter que ser dividido entre a gente? Como é que fica? Eles falaram, isso nunca aconteceu na história da nossa empresa. Falei, mas eu posso ser a primeira a abrir essa porta, e aí? Aí eles, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai te adiantar tantos $1.000 para você não ficar na fossa, para você não ficar com medo, para você ter o adiantamento da sua equipe de trabalho, e a gente vai fazer um contrato de 3 meses com você. Se nesses 3 meses você vê retorno, você continua, se você não vê retorno, você para. Ainda assim, eu falei, não sei se eu vou. Fiquei um pouco com medo, assim, de tipo, será? Conversando com muitas pessoas, me proporcionando muitas ideias boas, vendo que o cabeça da empresa era um cara muito incrível, que estavam muito interessados. Amigo, me levaram no Rosewood pra jantar, pra assinar o contrato. Rosewood, pra quem não sabe, é da família Matarazzo, que é, tipo, a família riquíssimas, que, tipo, é um hotel muito, 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 muito chique aqui de São Paulo. Tipo, estavam muito afim, estavam... Ou vai, ou vai. Entendi. Aí eu fiquei, caramba, eles querem fazer um contratinho de 3 meses pra eu sentir a empresa. Me adiantaram 3 meses de salário do que eu faço. E aí tinha uma garantia. Eles falaram assim, suponho, se durante o ano você faz $20.000, se a gente não bater os $20.000, a gente te reembolsa o que a gente não conseguiu fazer. Olha só. Eles estavam muito interessados. Só pelo que eu contei aqui, dá pra ver que eles estavam muito interessados. Muito. E dava pra ver que eles se garantiam, né? Eles se garantiam. Isso nunca aconteceu, a gente te reembolsa, a gente te adianta o dinheiro, a gente faz contrato de 3 meses. Eles queriam experimentar a minha plataforma orgânica. Era isso? Hoje eu entendo que era isso que eles queriam. Porque antes eles pegavam pessoas que não tinham plataforma no Facebook, né? E colocava lá. Só que o Facebook era a minha maior fonte de renda. Eu ganhava 4 a 6 vezes mais do que no YouTube, no Facebook. Por isso que o Meta me convidou. Porque eu bati recorde. Essa tatuagem que eu fiz aqui no meu braço foi um dia que eu bati $35.000 no mês. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, foi muito, muito dinheiro mesmo. E eles queriam muito entender como que eu consegui furar essa bolha, como que eu consegui ter tantas visualizações, até a própria Meta, os meus gerentes. E todo mundo do Meta falava, não faz isso, não fecha. Só que eu acabei fechando com eles, porque a proposta foi muito boa. Eu falei, deixa eu entender o que eles têm. E aí, como disse um criador que eu liguei de Campinas, que conta histórias também, ele falou, do pior caso que pode acontecer é você ganhar bastante seguidores e eles viciarem seu algoritmo numa nova forma de viralizar.
eles entendem de viralização. Então, o máximo que você pode acontecer é isso. Eu não acho que vai acontecer nada de ruim. Falei, tá bom, então. Fui lá e fechei com eles. No meu primeiro mês, eles já conseguiram entregar mais da metade do que eu fazia sozinha. No segundo mês, eles já dobraram o que eu fazia sozinha. No terceiro mês, que era o último mês que eu tinha de contrato para poder fazer o contrato de 3 anos, eu ganhei também plataforma e muito boa também. Recebi super bem. Falei, tá bom, então a gente vai continuar, vamos pra cima. Isso foi em maio. Então, maio, junho e julho, eu recebi super bem. Aí, quando foi agosto, foi, tipo, poucos dólares a mais. Não foi muita coisa. Achei estranho a gente não ter crescido tanto. Em setembro, ficou estagnado igual a agosto. Em outubro, começou a vir menos. Falei, o que tá acontecendo? E aí, aconteceu o quê? Eu entrava em contato com a minha gerente não respondia, a gerente dessa plataforma. Ela nunca mais apareceu, sumiu. Eu tentando entrar em contato. E aí veio outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, eu já estava recebendo, tipo assim, menos do que eu recebia sozinha. Entendeu? Ou seja, o que eu temia aconteceu. Pra você ver que palavra tem poder, né? O que eu temia aconteceu. Eu fiquei sem receber todo o meu dinheiro. Aí eu fui conversar, a gerente entrou em contato comigo e falou assim, é o seguinte... O cabeça da empresa, junto com a gerente, decidiram sair. E a empresa não conseguiu encontrar ninguém para colocar no lugar deles. Então, eles decidiram fechar as portas no Brasil. Eu falei, e eu? A gente vai te devolver sua plataforma. Só que aí, eles me devolveram minha plataforma. Eu continuei gravando, só que o meu dinheiro foi caindo. E eu fui ficando insustentável. E como eu ganhava muito mais no Facebook, era a minha maior fonte de renda, no YouTube, nas plataformas, pra quem não sabe, publicidade é uma coisa que você não, é um dinheiro, assim, incrível, mas que ele 30, 60, 90, 120 dias pra te pagar. Exato. Tem como você... As famosas notas fiscais. Exato, não tem como você ir lá e vou pagar meu aluguel todo mês fazendo publi. Não Só tem se você como. fizer 5 publis no mês. Pra no próximo, daqui 3 meses, você receber, entendeu? Exatamente. Então, é muito correria. E aí, meu dinheiro foi caindo, o YouTube foi caindo. Não nas visualizações, mas no dinheiro. E aí, eu passei o ano inteiro de 2024 vendo meu dinheiro acabar. E eu gravando, e meu dinheiro caindo. Quando cheguei em janeiro de 2025, um ano depois que eu encerrei o contrato com eles, eu gravando igual uma louca. Mas não teve alguma coisa que o seu canal tinha parado de monetizar? Uhum. Ah, foi isso, não foi? Foi por isso que foi descendo, você gravava e não adiantava. Entendi. Eles me desenquadraram do time de criadores do Facebook. Então, por mais que eu podia gravar 50 mil vídeos, que o Meta não entendia que eu era uma criadora, porque eu tava desenquadrada. Precisava me enquadrar novamente, porque qualificada eu tava. Aí, E você não sabia disso? não sabia dessa informação. Porque pra eles mexerem no meu algoritmo, eles precisavam me tirar, me deletar de criadora do Facebook. Eles meio que me deletaram de criadora do Facebook. Entendeu? Pra colocar eles como criadores. Eu era como se fosse o fantoche ali. E eu não sabia desse detalhe. Então, eu passei o ano inteiro de 2025 com muita dificuldade financeira, mas quando chegou em janeiro de 2025, a minha conta veio 0,00. Aí o pau quebrou. Aí eu chorei, aí eu pensei em desistir, eu pensei em arrumar um emprego. Aí eu pensei comigo, eu vou arrumar um emprego de marketing numa multinacional, que eu vou conseguir, eu tenho certeza. Não sei como. Mas morar sozinha em São Paulo com uma criança, onde o aluguel aqui é uma fortuna, escola de criança é caro, combustível é caro, alimentação é cara. E eu já tinha uma qualidade de vida muito alta, tinha meu cartão de crédito que eu pagava todo mês. Então, assim, aí eu fui me atolei em dívida e precisei de pessoas pra me ajudar, sabe? Graças a Deus, eu sempre fui uma menina que ajudei muitas pessoas. Então, foi a minha hora de pedir ajuda, né? Coisa que eu não tinha muito hábito. E aí, Sim. foi muito complicado, porque as pessoas pensavam que... Poxa, assim, teve uma vez que eu fui fazer feira com meu filho e eu tinha R$200 na conta, cara. E não foi só uma vez, foram alguns meses que eu passei por isso. Tipo... meu dinheiro não pagava meu aluguel, então eu precisava pagar dinheiro emprestado com a minha mãe. E eu sempre fui aquela filha que o dinheiro da minha mãe é dela e o meu é meu. Já passou da hora, já passou a idade dela me dar dinheiro, entende? Muito independente desde cedo, né? Então, tipo, não vou deixar minha mãe ficar pagando minhas contas com um filho morando em São Paulo, entende? Sim. Tipo, então eu pedi o dinheiro emprestado pra ela e eu não conseguia pagar ela. Então eu ia devendo as pessoas, sabe? Isso foi ficando muito difícil. E eu ia na feira fazer compras e eu lembro que
eu contava, tipo, a quantidade de tomate, a quantidade de maçã, a quantidade de banana, sabe? Pra poder dar pra semana, pra dar pro mês, pra não perder, pra conseguir ter comida pra mim e pro meu filho, pra gente não passar dificuldade, não passar fome, porque dificuldade a gente já tava passando. Eu não vou falar que eu passei fome eu não passei. Mas eu passei muita dificuldade. Eu passei muito perrengue, muito aperto, de tipo, não... Nossa, foi uma fase muito difícil. 2024 e 2025 foram 2 anos de muita luta, assim, sabe? Do estaca zero mesmo. E aí, o pai do meu filho, que foi um grande canalha no começo da história aqui do podcast, ele me ajudou muito financeiramente. Sabe, eu ligava pra ele, porque, como eu disse, ele não foi um bom parceiro, mas ele foi um bom pai. Então, eu pedia dinheiro pra ele, né? Eu falava, tô passando por isso e isso, manda tanto. Ele ia lá e mandava. E até hoje, se eu falar pra ele alguma coisa, ele não deixa, tipo, e ele não dava só pro Adam. Ele falava assim, toma, é pra você, tipo, olha, o Adam tá com vontade de comer sanduíche, mas eu não tenho condição de comprar um sanduíche pra ele. Não tinha mesmo condição de comprar um sanduíche pra ele. E ele ia lá e mandava dinheiro pra mim e pro Adam. Falava, compra pra vocês dois. Mas eu não comprava pra mim, porque eu pensava, o dinheiro meu... Eu compro coisas saudáveis, que dura a semana inteira, e deixo o Adam se esbaldar nos lanches, né? Então, assim, foi muito complicado e foi minha primeira falência, assim. Eu falo que foi falência porque eu vi as minhas contas zeradas, tanto do YouTube quanto do Facebook. Paula, como que você pagou suas contas? Dinheiro emprestado. Foi dinheiro emprestado. E só que eu não parei de gravar, igual eu tô te falando. Aí um dia, eu tava mexendo no Facebook, porque, assim, dica de ouro pra quem quer ser youtuber. Leia as diretrizes da comunidade. Leia as políticas de privacidade. Tudo tá lá. Pra você aprender, tá tudo lá. E eu sempre li, eu sempre me inteirei, eu sempre gostei de ler as atualizações das plataformas. E eu tava lendo e apareceu uma notificação pra mim. Você está qualificada, venha fazer parte do time de criadores no Facebook. Eu falei, como assim? Eu sempre fiz parte do time de criadores do Facebook. Aí eu cliquei em cima, aceitei, pronto, parabéns, você acaba de voltar pro time de criadores. No outro mês, veio meus primeiros $100 de novo. Aí eu comecei do zero, engatinhando, né? O que eu passei há 10 anos atrás, eu voltei a passar isso em fevereiro do ano passado, de 2025. Aí eu fui engatinhando, mas na verdade o Facebook nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Graças a Deus, o Facebook, o YouTube... Eu continuei gravando, continuei com a minha comunidade, continuei fazendo, abriu membros, né? Comecei a postar mais, tenho shorts. E aí as coisas começaram a dar certo lá de novo, mais uma vez, e aí as coisas foram fluindo. Mas o Facebook, ele, até hoje, ele tá se arrastando. Ele nunca mais andou sozinho, digamos assim, sabe? Ele ainda tá engatinhando. 1 ano depois. Entendi. Mas aí conseguiu, aí foi voltando aos pouquinhos, e agora tá ok. Fala assim, mas tá indo, voltando, né? Tá voltando sim. Mas, meu, o pior é, tipo, eles... Olha, a empresa vai encerrar e tudo mais, mas nem te avisarem. Tipo assim, olha, vai lá, sabe volta qual que é lá. o pior? Tipo... Lembra que tava escrito assim, se a gente não fizer a quantidade que você faz no ano, a gente reembolsa. Eu entrei com o advogado e eles teriam que me passar uma nota por conta do prejuízo que eles fizeram. Sabe o que eles colocaram na cláusula? Que eu só poderia lutar pelo meu dinheiro na comarca de Nova York. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comprar comida. Aí eles queriam que você ia pra Nova York. Como que eu ia pra Nova York pagar um advogado pra lutar pelo meu dinheiro, sabe? Inclusive, advogados que gostem. Olha, tá aí o contrato, vai que... Bora lá, né? Vai que... O dinheiro é meu. Que o dinheiro é meu, ele é meu. Mas é uma coisa que eu também desapeguei, digamos assim. Não fiquei... Fiquei, óbvio. Mas eu falei, eu preciso resolver. E chorar não vai resolver, querer lutar por esse dinheiro não vai resolver, então eu vou conseguir fazer o que eu conseguia, sabe? Tipo assim, eu imagino que pra você a pior questão era, tipo, o fato do Adam, né? De tipo assim, olha, falta pra mim, ok, mas não pode faltar pro meu filho, né? Tipo, o faltar pra mim, ok, mas pro Adam é algo que não pode faltar. O lado, acho que tá. Isso, Desculpa. Arrasou. Então, tipo assim, você pensava muito, tipo, olha, pra mim que falte pra mim, mas pro meu filho não falta. Então, o seu desespero maior era ele, né? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu acho que o maior medo de toda mãe é o filho passar perrengue, né? E graças a Deus, o pai dele teve ali. Então, eu sempre deixei isso muito claro pra ele. Os problemas que eu e o pai dele tivemos é uma coisa de adulto.
é uma coisa que eu e o pai dele resolve. Ele não tem nada a ver com isso, eu não tenho que despejar nada em cima dele, não tenho que Exato. frustrar ele com as minhas dores, né? Não tenho. Mas se o pai dele fosse um babaca, aí seria diferente, assim. E aí, Fosse um babaca como pai. e aí você morava já aqui em São Paulo, só que recentemente você se mudou. O que aconteceu? Você mudou pra ficar mais perto dos seus trabalhos, Eu comecei a fazer faculdade, né? começou a fazer faculdade. A gente vai entrar nesse tema da faculdade, tem a ver com a faculdade, né? Mas antes, eu queria perguntar pra você como foi a sua experiência de apresentadora de podcast, né? Eu sei que você já é uma ótima comunicadora, tem uma boa dicção, uma boa oratória, mas você apresentou o Podmude, O Podmude, Né? apresentei junto com a Daisa. com a Daisa, né? Que é um Isso. amor de pessoa, inclusive. Isso. Queria que você contasse pra gente um pouquinho as experiências, se foi diferente pra você, fugiu muito do que você fazia, ou se, tipo, pra você foi tranquilo, porque vocês já iam em alguns podcasts, né? Cara, eu amei ser apresentadora de podcast. Eu acredito que eu tenho um feeling muito rápido pra interação, pra não deixar, porque tem apresentadores que não falam muito, né? Aí fica só, aham. Apresentadores não, convidados. Aí, tipo, já aconteceu comigo de trazer convidados que não Só falavam muito. responde. Isso. Tem convidado que só responde. Aí esse você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. E como eu sou muito comunicativa, eu consegui entrar em pautas e assuntos que fazia as pessoas responderem. Mas aconteceu um episódio que esse episódio fez as coisas mudarem. E eu não querer mais apresentar, não daquele jeito, naquele formato, né? Como era. Porque assim, quando eu vejo você muito talk show. Você passa essa visão de talk show. Tipo, então eu acho que o ideal pra você seria, tipo, ter um talk show, sabe? Pra você levar seus convidados e tudo mais. Eu acho que você passa mais essa visão do que um podcast mesa. Não foge muito, mas um podcast mesa a mesa, sabe? Pode pôr aqui? Pode pôr. Assim, eu gosto de. Eu acho que super funciona comigo. Eu super teria um talk show. Já pensei nisso antes. Eu super seria apresentadora. Eu gosto muito. O negócio ali foi que os propósitos não estavam tão alinhados. Eu trabalho com internet há muitos anos. Eu trabalho com vítimas. Talvez a minha vontade de trazer pessoas que passaram por situações delicadas falasse mais alto. E a Dai, ela tem uma vibe muito de, tipo, colar com as pessoas que gera polêmica. Porque tudo é corte, né? Exato. Tudo é corte. Você tira uma coisa de contexto por conta de um corte. Eu sempre tive um pouco de receio com isso. Porque um corte meu falando uma coisa mal explicada pode dar malta, né? Trabalho com internet, trabalho com vítimas. E as pessoas associam a minha imagem a algo sério, a um ativista que luta pelas crianças, pelo abuso sexual infantil, né? Que luta ali contra qualquer tipo de exploração. Então, essa é a minha vibe do meu trabalho, na minha missão de vida. Essa é a vibe. E eu fiquei responsável pelos convidados. E ela achava que os convidados tinham que estar mais envolvidos na polêmica. Então, ela queria convidar pessoas, assim, de férias com ex, que falavam muita besteira, muita putaria. E eu acho que num corte isso poderia não ser tão legal pra mim. Tem que ter bastante Pra sua cuidado. imagem, né? Mas aí teve um em específico que chegou a não ir ao ar, que nós fizemos com um anão do podcast, do Pânico. Pânico na Band? Isso. Tinha um anão que ele fazia pegadinha no Pânico da Band. E aí, ele era aquele cara que fazia pegadinha subir na saia das meninas na Paulista. Ele é comediante, né? E aí ele conta que ele ia até na despedida de solteiro, se vestia de criança, tipo, zoando as mães, as mulheres, tá tipo, mamãe, quero mamar, umas coisas meio assim. Esse podcast específico, esse cara, ele fez umas perguntas muito pesadas pra mim, do tipo, meu Deus, primeiro, só tinha mulher no podcast. Sim, duas ele já chegou apresentadoras. falando, a mulher que trabalhava e a assessora dele, todos eram mulheres. Aí ele falou assim, nossa, nunca fiquei com 4 mulheres num quarto. Tipo, tudo dele era assim, e isso foi me incomodando. Só que ele perguntava assim, nossa, você é ruiva? É tudo ruivo? Tipo, Muito sem noção. quer? Aí ele, porque eu vou nas despedidas de solteiro e pergunto se as mamães querem leite, você quer leitinho? Tipo, ele perguntava essas coisas pra mim. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu primeiro pedi respeito, eu ficava muito sem graça, eu não ria das brincadeiras, eu achava aquilo meio pesado. Falava pra ele, tipo, tentava entrar em outros assuntos. E ele pediu muito pra gente não chamar ele de anão.
durante o programa. Olha, eu me sinto ofendido se me chamar de anão. E aí eu virei e falei assim, e seu ananismo, como que começou? Eu queria falar sobre assuntos sérios, como foi pra ele, pra infância dele, pros pais, que idade que ele tinha quando os pais descobriram. E ele tava tão acostumado a ir falar besteira nos podcasts que ele já ia meio que com a narrativa dele pronta. E eu queria desconstruir essa narrativa dele. Só que as brincadeiras dele para cima de nós mulheres era muito desnecessária. E teve um momento assim que pra ele parar de fazer as brincadeirinhas dele, eu tava com o anel, sempre andei com o anelzinho no meu dedo, eu falei pra ele assim, eu não vou te dar não, mas se você quiser, meu marido tem 2 metros de altura e tá ali fora. Se você quiser conversar com ele, porque ele tá ouvindo tudo. Ali, ele começou a me respeitar. Só quando eu falei que tinha um homem por trás de mim, digamos assim, né? Ó, tem um cara ali, meu marido tá ali, ouvindo teu papo. Aí ele, opa, então essa mulher precisa de ser respeitada, né? Mas a Dai levou tudo de um jeito muito leve, né? Brincadeira. No final ela até deu uma bitoquinha nele. Tipo, levou no humor, né? Ai, não dou conta. E aí eu fui conversar com ela sobre o assunto, e aí eu falei que não queria ir no ar, ela achou ruim, não sei o quê, a gente acabou discutindo ali por conta disso. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa? Acho que o podcast é seu, eu tava ali só complementando mesmo. Toca teu barco, faz do jeito que você gosta, convida quem você gosta, acho que você tem o time legal aí. Eu não consigo. Não nessa narrativa, entendeu? Porque a Paula vai começar um talk show agora pra trazer comediante pra cá. Combina com a Paula que eu construí na internet? É. Tá entendendo? Não combina, caramba. É muito mais fácil meu canal ele ser uma fonte onde uma pessoa que acabou de, sei lá, aquele caso do Ítalo Santos, uma pessoa vir contar sobre uma história que passou com ele. Tipo Você assim, tá entendendo? Tipo, uma outra narrativa o meu canal tem, a minha imagem tem. Então, se for pra eu fazer algo do tipo, um canal, um talk show, tem que ser algo da maternidade. Ou tem que ser algo... E não tem como você ficar atrelando a sua imagem a, tipo, já atrela o podcast. Então, automaticamente, quando as pessoas pensarem no podcast, pensem em você. E aí traz um monte de gente que, por um lado, tem a relevância lá no digital, só que, tipo assim, vai, fala o que quer. Viguine, eu ensino... Não constrói uma imagem. Eu ensino as vítimas do meu canal a se defender dos agressores. Como eu ia permitir, dentro de um podcast, ser agredida, mesmo que fosse dentro de uma brincadeira. Entendeu? Mesmo que fosse num tom de brincadeira. Então, eu tinha que cortar, porque eu ensino as vítimas a terem reações. E a reação, ela precisa de ser rápida e até um pouco agressiva também. Porque a gente já está sendo agredida quando recebe um comentário, um olhar, uma palpada, um toque, escutar alguma coisa, né? Que constrange. A gente já está sendo ali agredida mentalmente, verbalmente, psicologicamente, emocionalmente. E a gente precisa reagir a isso. E eu ensino isso o tempo inteiro. E eu sou assim. Então, como eu ia permitir estar dentro de um podcast com a pessoa o tempo inteiro me assediando e eu rindo pra isso? É verdade, já contra o que você prega, contra os seus princípios, né? Nada a ver comigo. Tá certíssima. Bom, olha só, enquanto a gente seguir pro último assunto, que é sobre a sua faculdade, que é algo que te traz muita felicidade, que dá pra ver no seu rosto, a gente vai falar sobre o nosso último patrocinador do podcast de hoje, tá bom? A Treecool é uma marca, é a melhor marca de bebidas que chegou aqui, é uma das melhores, né? A gente trouxe aqui a Iolo e eles também são uma marca assim gigantesca, né? A Iolo traz uma proposta diferente e o deles é pra quem curte aquele sabor de vodka de verdade. Sabe aquele sabor com fruta que você bebe, você sente a fruta? Sabe quando você vai fazer aquele drink e usa fruta? Eles não ficam pra trás. O QR Code tá na tela? Ó, QR Code tá na tela pra você escanear agora e garantir as suas latinhas. Vale lembrar também que eles fazem entrega para todo o Brasil. Então, se você é um comerciante e você quer levar esses produtos para dentro do seu comércio, é muito simples. Ó, é muito fácil. Você vai escanear o QR Code, você vai ter acesso ao site e lá você vai conseguir fazer a compra para levar para sua adega, para levar para sua festa, para levar para uma resenha com os amigos. É perfeito, tá bom? Então, olha só, são 2 sabores maravilhosos e no primeiro gole você já sente a fruta. O QR Code tá na tela. Acessa, compre os seus produtos e bebam com moderação. É muito bom, eu adoro. Vou beber uma pra poder mostrar pra vocês, experimentar. Essa daqui é de manga e maracujá. E assim, você nem sente o gosto da bebida. Ela é tão assim levezinha que você sente um gosto de Del Valle. Nossa, o cheiro dela, o cheiro é maravilhoso. Olha o Você cheiro. abriu aí, o cheiro veio Olha o cheiro, aqui. fala assim, é Del Valle. É, isso que eu ia falar, parece o suco. Olha isso. O cheiro é muito bom. Essa é de manga maracujá. Manga e maracujá. É perfeita. Muito bom. 6,5% de teor alcoólico. Maravilhosa, né? Ó, vou abrir uma também.
Gente, essa é boa demais. Essa aqui é a minha preferida. Ó, se vocês forem comprar, compra que vocês vão gostar. Manga e maracujá. Juntos e misturados. Aproveitem. QR Code tá na tela, escaneia e garanto um de vocês, fechou? Amei. É isso, bora. Olha só, seguindo aqui, eu queria perguntar pra você sobre esse despertar que você teve da faculdade, né? De tipo, olha, eu vou fazer uma faculdade, me identifico com isso, vou estudar isso. Você recebe muitas histórias e tudo mais. Acredito que isso tenha influenciado de alguma forma. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra galera e como tá essa loucura de ser uma mãe solo, de trabalhar com publicidade, de ser uma publicitária e, além disso, tá fazendo uma faculdade agora. Perfeito. Eu acredito que para uma pessoa conseguir realizar todos os sonhos dela, a primeira coisa que ela tem que ter é organização. Se você não tiver organização nos seus horários, para você conseguir ter disciplina, você não consegue fazer nada. Então, assim, primeiro se organiza e aí você cumpre com a sua organização. Em 2018, minha mãe me deu minha primeira agenda e na capa ela escreveu: pessoas de sucesso têm agenda, mas pessoas de sucesso cumprem com a sua agenda. Então, assim, é uma coisa que eu carrego muito comigo. Quando eu mudei pra cá, foi tudo muito pesado. E eu passei por essa crise financeira. Eu tava um pouco perdida do tipo, continuo ou não continuo em São Paulo? Tive que mudar de apartamento, não sabia o que fazia, pra onde ia. Pensei, vou voltar pro Rio de Janeiro, porque eu sempre tive essa vibe mais praiana. Então, lá pelo menos eu ia meditar, ia ter esse momento pra mim. E foi quando eu tomei um banho e deu um insight do tipo, por que você não faz algo pra acrescentar mais ainda no seu canal? Eu cheguei aí pro Rio fazer artes cênicas, mas eu sinto que a minha missão mesmo é ajudar as pessoas a se transformarem. E a transformação, ela pode até acontecer ali dentro do meu canal, mas eu nunca pude atender o meu público, fazer um grupo para fazer, por exemplo, uma terapia coletiva, um atendimento individualizado, Entendi. ter notoriedade e autonomia para falar sobre um trauma, para falar sobre uma psique, para falar sobre um desenvolvimento. Então, eu vou te falar que na prática, eu tinha muita coisa. Na prática que eu falo assim, de estar ali lendo, conversando com o público. Pô, uma menina sentada do meu lado e agradecer porque ela desistiu de tirar a vida dela porque ela assistiu um vídeo meu, né? E eu falo assim, um vídeo de uma história de uma pessoa que também ia tirar a vida e desistiu de tirar a vida. Aí ela foi pesquisar isso na internet, achou a história dessa pessoa, se identificou e decidiu que não ia mais fazer isso porque encontrou uma luz dentro da história de uma outra pessoa. Então, essa responsabilidade era muito grande. Então, eu pensei assim, como que eu posso ser mais? Ajudar mais? Como que eu posso escrever um material científico? Como que eu posso escrever uma tese? Como que eu posso ajudar a sociedade mais? Colocar minha mão na massa. Como eu posso ir lá e ajudar uma pessoa sem ser só um vídeo virtual, que já é um grande procedimento terapêutico. Você já escreveu sua história? Já escrevi minha história. Eu tenho um livro, né? Lancei É agora o verdade, segundo, a gente tem o isso. primeiro livro e agora o segundo é contando a minha história, contando tudo que eu passei, os estupros e tudo que aconteceu, eu escrevi e documentei isso, né? Então a gente fez um documentário, a gente gravou isso dentro de um teatro e é sentado numa cadeira mesmo, contando toda a história de vida, tem a participação de mais 2 pessoas e a gente tem esse documento guardado aí pra quando eu quiser utilizar ele. Interessante. Então, Tá legal. você melhor do que ninguém consegue afirmar o que eu vou te perguntar. Você conseguiu sentir que foi um processo terapêutico você escreveu o livro? Com sua certeza. história? Com certeza. Eu acredito que, tipo assim, eu sofria muito, né? Eu faço terapia 2 vezes por semana, com 2 terapeutas diferentes. Psicos, terapeutas? Eu faço passo com uma psicoanálise, né? Faço psicoanálise e passo com a minha terapeuta, que ela foi minha professora. Eu tinha 4 anos e depois ela cursou psicologia, fez. Como que fala? Psicoanálise? É psicanálise. É porque, assim, ó, Isso. pra quem não entende, existem. Todo mundo fala terapia. Pra quem não entende, existe a terapia e a psicoterapia. Isso. A terapia é uma pessoa que entende de desenvolvimento humano, que tem uma experiência, que tem uma base e ela consegue te ajudar. A psicoterapia é uma pessoa que estudou o comportamento humano dentro de comprovações científicas, que consegue mudar e moldar o seu condicionamento, a forma que você se vê, a forma que você enxerga o mundo, através de coisas comprovadas. Então, existem terapeutas e psicoterapeutas, por isso que eu te perguntei. Então, e aí eu faço com os 2, né? 2 vezes por semana, então eu faço com um na terça-feira, com outro na sexta. E assim, é o que me ajuda muito, sabe? Então, tipo, é aquilo, você
trata aquilo, mas você nunca vai ter amnésia. Então, tipo, você vai lembrar do que aconteceu com você. É impossível ter amnésia da minha história, de tudo que eu passei, sabe? Então, tipo assim, falar sobre isso me deu muita força. Porque as pessoas começaram a me ver como referência daquilo que eu passei, sabe? Então, quando eu falei sobre isso, foi um corte no podcast de um amigo, o Iago, que veio aqui, lembra do Iago? Sei, Ele conheço. montou um podcast, eu fui no podcast dele e falei sobre, e aí o vídeo, se eu não me engano, pegou 12 milhões, alguma coisa assim. E foram mais de 100 mil curtidas, e, tipo, eu recebi, tipo, relatos, e aí eu abri a minha DM nessa conta nova, e conforme eu abro a DM, tipo assim, se eu for descer a DM, tipo, é senhores de idade, senhoras que me mandam mensagem falando que já passou por isso, Isso. e como isso influenciou na vida deles e tudo mais. Então, falar sobre isso, porque eu acredito assim, Abre uma porta, né? abusadores matam, mas o silêncio da sociedade também. Então, a sociedade trata um tema como algo muito privativo, É sabe? tabu, né? Exato. Então, tipo assim, e eu falei mesmo, olha, quem fez isso comigo foi o meu pai, quem fez isso comigo foi o meu tio, eles dois eram irmãos de sangue, o meu tio fez isso comigo durante anos. Eu tocava mesmo o assunto, sabe? Sem Falava, medo, né? Sem medo. Meu tio, eu falava, olha, eu ia tomar banho, meu tio botava um celular pequeno pra me filmar do banheiro. Contei tudo o que aconteceu, sabe? E isso foi me ajudando a tratar aquilo, sabe? Exato. Então, quando eu fui gravar o documentário, que ele ia ser lançado junto com o livro, acabou que eu vou guardar esse documentário pra usar em outro momento. Eu chorava muito, sabe? Mas aquilo me deu muita força pra conseguir falar sobre o assunto. E aí eu levei essa minha terapeuta, foi uma das pessoas que eu levei pra poder falar, e uma outra pessoa foi uma amiga que acompanhou quando aquilo acontecia comigo. E eu tinha, tipo, eu era muito pequeno, isso aconteceu comigo dentro dos meus 6 aos 8 anos, né? E eu lembro que, tipo, chegava aniversários que eu pedia, o meu desejo no meu aniversário era que ele morresse, sabe? Que o meu tio morresse. E aí, tipo, eu contava pra essa única amiga. E aí ela cresceu comigo e depois eu trouxe ela pra comprovar, sabe? Então o documentário também mexe na minha parte muito pequeno, antes disso. Então tem Sempre fotos. né? Tem fotos, tem assunto sobre Por isso paternidade. que eu sempre digo, a educação sexual não é ensinar sexo pra criança, é ensinar sobre Exato. corpo, é Exato. ensinar sobre biologia. Paula, como que eu começo a introduzir o assunto de educação sexual na vida do meu filho? Livro de ciências. Perfeito, livro. Você abre ali, ó, ensina sobre o corpo. Corpinho, menininho, menininha. Aqui não pode, aqui assim, aqui assado. Aqui, ó, mamãe vai pegar, licença, ó, mamãe vai lavar. Toma o sabão, lava você, ninguém pode tocar aí. Se alguém tocar, reage. Então, assim, tudo é comunicação. Um pai e uma mãe que não tem uma comunicação aberta com seu filho, provavelmente, quando ele passar por uma situação, ele não vai conseguir te contar. Exato. Porque é a base da confiança. E educação sexual é você ensinar nada mais, nada menos do que é corpo. Você ensinando o que é corpo, a criança já consegue se desenvolver. E, tipo assim, eu passei por isso e eu sempre fui uma criança muito evoluída, sabe? Então, desde pequeno eu já sabia o que tinha acontecido comigo e tinha sido errado, sabe? Então, foi o trauma que me acompanhou durante anos. Eu fui falar sobre isso quando eu tinha já 15 para 16 anos. Então, tipo, ao longo da vida, eu fui tendo que aprender a lidar com aquilo. Por isso que né? na escola, né, eles começam a falar sobre educação sexual a partir dos 12. E é exatamente a idade em que os abusos começam a parar. Exato. Porque é onde a conscientização nasce. Então, se a conscientização nasce com 12 anos e com 12 anos abusos começam a parar, e se a gente conscientizar antes? Uhum. Tá entendendo? Então, Verdade. faltou, infelizmente, né, talvez... Mas a sua mãe com isso? Olha, Eu a minha virei mãe entrevistada foi aqui. algo bem difícil pra ela, né? Quando ela descobriu, ela descobriu junto com... Eu me assumi pra ela, então ela descobriu junto com isso. O Henrique não me deixa mentir, ele acompanhou a tour na época. E a minha mãe, ela não lidou muito bem com aquilo, né? A minha mãe, ela é evangélica, então ela chorava muito. Ela perguntava pra Deus o porquê que isso tinha acontecido e tudo mais. E aí ela chamou meu tio pra uma conversa, ele admitiu. Que bom que ele admitiu. Exato, mas aí, tipo, filho de uma mãe, mas você A sabe... situação foi tão assim que, tipo, ele ia morrer ali. Mas- E aí mas- ele teve que fugir, Viguine, então deixa eu ele te é falar uma desaparecido coisa. hoje. Eu trabalho com vítimas tem 10 anos. Eu sei que o que eu vou falar pode ser doloroso, mas quem já foi vítima vai confirmar o que eu tô falando. O pior trauma, depois de ser abusado, pior do que ser abusado, é ser rejeitado pela própria família quando descobre. Exato. Porque quando a pessoa ela passa pela essa situação, ela é vítima, ela conta para um pai e para uma mãe e ela é defendida, ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente capaz de passar por cima daquilo, ela sente que ela pode conseguir, ela sente que ela tá certa e que ela foi vítima e que ela não precisa de levar aquilo como culpa no coração dela, porque a culpa mata, a culpa destrói.
E aí, quando uma pessoa ela passa por isso e ela conta pra um pai, pra uma mãe, e os mesmos não acolhem a dor dela, rejeita, continua em contato com o agressor, amigo do agressor, coloca em dúvida o que aconteceu, coloca em pauta Então, que ela sempre usou roupa curta, que ela é mentirosa, que não sei o quê. Esse trauma da rejeição da mãe e do pai, de saber o que aconteceu e ignorar, piora, eu acho que uns 80%. tipo assim, eu lembro exatamente de tudo que aconteceu. Exatamente de tudo. E quando eu tenho crises, né? É bem difícil eu ter crise hoje em dia. Antigamente era muito frequente. Mas quando eu comecei a falar do assunto era muito frequente. Mas de vez em quando eu tenho crise. Então são coisas muito pesadas. É tipo, você sente a cama esfregar em você. Você sente dores, enfim, aonde você foi abusado. Tipo, você sente, por exemplo, a respiração ofegante da situação que ocorreu há anos atrás, você sente no seu ouvido, tipo, é muita coisa louca, sabe? E aí eu lembro que ele assumiu, mas ele assumiu e não assumiu, ele assumiu em partes, sabe? Sabe aquela, tipo, ai, não foi bem assim. Só que, tipo, você era uma criança de 5 anos. Não tinha como você carregar 1% da Exato. culpa, né? Tipo assim, você era uma criança de 5 anos e, tipo, foi a força, tipo, forçou a fazer aquilo. Ele já era um cara adulto. E era um cara que a mãe dele colocou ele pra fora porque ele era homossexual e minha mãe resgatou ele da rua e colocou dentro da casa dela. E aí foi quando ele fazia isso comigo e não Mas foram... assim, não. Sim, sim. Ele também foi abusado na infância? Então, eu não sei, ele era filho adotivo. Ele foi um filho adotivo Parece da minha um avó. traço, assim, um ciclo de Exato, repetição. exato. E aí tem algumas coisas, tem alguns boatos na família que o meu pai fez isso com ele. Que entendeu? isso, Exato. cara? Tem esses boatos na família que o meu pai Então, pai, fez tu isso conversa com com ele. ele hoje? Então, o meu pai ele foi encontrado na rua como um mendigo, morador de rua, há 2 anos atrás. Ele não se reconhece pelo nome, não sabe nada sobre a vida dele e hoje quem mantém o meu pai sou eu. Ele não lembra de absolutamente nada da vida Você faz dele. essa bondade? Eu faço essa bondade. Hoje ele é catador, ele é acumulador, ele acumula muita coisa. Os donos da casa chamam pra poder tirar as Você coisas já dele. falou diretamente com ele sobre Ele esse não assunto? sabe que sou eu que mantenho ele. Ele não E me você reconhece. tem vontade de falar com ele Não. sobre? Nada? Nada. Nadica. Não tenho nenhum pingo de vontade. Assim, eu acredito que eu tinha muito doce por vingança. Eu tinha esse doce por vingança, sabe? Eu me sentia muito injustiçado, doía muito em mim. Só que depois que eu vi a situação que ele passou, eu falei assim, olha, a minha mãe me ensinou a ser diferente. Isso não justifica o que ele fez comigo, mas a minha mãe me ensinou a ser diferente. Eu vou ser diferente em cima do que eu levo como princípio pra mim. Então ele fez isso comigo? Ótimo. Legal. Eles eram separados na época? O meu pai, minha mãe e ele nunca foram juntos. Nunca. Eles nunca teve um acontecia isso quando relacionamento. você ia pra casa dele, ia passeio, Na final verdade, de semana? o meu pai era preso. Então, quando ele saía de saidinha, ele fazia Meu isso. Deus, a história só vai ficando Só vai mais ficando cada vez mais complexa, né? complexa. Por isso que você escreveu um livro, por isso né? eu escrevi um livro e um documentário. Então, quando meu pai, ele saía de saidinha, ele fazia isso comigo. A minha mãe trabalhava no Farol, então ele batia nela. E ela ia trabalhar e me deixava com ele. Aí era quando ele fazia isso, sabe? Tipo, me tomava banho, me dava banho, colocava nós dois sentados no sofá. E aí ele ficava ereto e fazia o que ele fazia, sabe? E você tem lembranças claras sobre Eu lembro isso? de exatamente tudo. Eu lembro de cada momento, de cada toque, de cada frase, de tudo eu lembro. Nossa, é estranho até, assim, você lembrar de tudo isso, porque a gente passa por um período que a gente chama de período de amnésia, que é quando a criança, ela, ali na beirada dos 7 anos, a gente tem tendência, de tempos em tempos, a passar por essas amnésias. Sim. E principalmente um trauma. Geralmente, quando a gente passa por um trauma, o psicológico ele tem uma tendência a apagar aquilo, a excluir aquilo. Então, Não excluir, eu vou falar de uma forma acadêmica. Ele tira da sua consciência e joga para sua inconsciência, e existe uma barreira que chama barreira do recalque, que é uma barreira que ela não deixa com que esses sentimentos, pensamentos e desejos reprimido, assim, que você tem repúdio, ele venha pra sua consciência. Mas ele sempre volta num ato falho, numa psique, num sonho, Exato. sabe? Mas você então, lembrar... Pra mim é muito... e pra mim foi algo totalmente diferente. É algo que a minha psicóloga, tipo, fala, uau, né? Como você consegue lembrar de tudo? E eu lembro, se ela falar com detalhes, ou antes eu não conseguia. Eu chorava muito no início da terapia. Mas hoje eu conto pra ela com detalhes. Tudo que aconteceu Você exatamente. sempre lembrou ou foi o momento em que você foi escrever a sua história que você eu começou sempre a lembrar? lembrei. Sempre lembrei. Eu sempre convivi com a dor. Qualquer crise que eu tinha, eu já sentia dores no canal do ânus, enfim. E isso desenvolveu algum tipo de depressão, ansiedade, algo em você? Tive. E a repressão, né? Tipo, a minha mãe, ela ok, acreditou em partes. E aí meu tio fugiu, desapareceu. E quando eu comecei a falar sobre abuso, inclusive, ele reapareceu nas redes sociais. E aí foi quando eu expus o rosto dele, tem boletim de ocorrência, tem tudo isso. E aí ele desapareceu de novo. Ele se fudeu. Bem É, feito pra ele.
É isso que eu E a falo gente pras tem minhas vítimas fazerem. Quem tem que ter medo são os agressores, E não é, e é a uma coisa vítima. que, tipo, quando a pessoa completa 18 anos e ela passou por um abuso na infância, caso ela tenha muita vontade, ela pode falar em qualquer estágio da vida dela. Mas se ela quiser falar após ela completar 18 anos, ela se sinta segura, ela pode recorrer durante 4 meses. Após ela completar 18 anos. Ela recorre, ela conta a história dela, e aí começa toda essa busca aí, né? Esse processo. E primeiro que não é um processo fácil, é demorado, mas a gente tá aí, vamos ver no que vai dar. Por isso que o meu canal, eu falo que ele é um primeiro passo pra quem quer fazer um tipo de tratamento, desenvolver essa dor, tirar essa dor de dentro de si. Você tá carregando tudo dentro de você. Tá tudo pesado, tá tudo difícil, tá tudo amargurado aqui dentro, você tá com raiva, você tá com ódio. Escreve. Escreve o que você tá sentindo, escreve o que você tá pensando, escreve o que você gostaria de falar pro outro, escreve o que você gostaria que tivesse acontecido com você. Escreve. Porque aí quando você escreve, esse é um ato de muita ressignificação. Primeiro, que quando você tá tudo dentro de você, você parece que ainda não está vendo de fora. Você tá dentro e você tá lá dentro. E parece que. E quando você começa a escrever, você começa a ler a sua própria história e você vê você de fora, entendeu? Você não tá dentro mais, você tá de fora e você tá lendo e você pode interpretar aquilo como se fosse outra pessoa também. E ali começa um processo de aceitação. Não que você deva aceitar o sofrimento, mas você deve aceitar de que já aconteceu e que você precisa continuar. Então, Exato. o meu canal, ele me trouxe esses aprendizados de que a escrita ajudaria no desenvolvimento, de que falar sobre isso ajudaria no desenvolvimento. E por isso que eu escolhi a psicologia. Porque eu sinto que eu posso ajudar mais pessoas. Você tá em qual estágio já? No terceiro só. No terceiro só? Uhum. Nossa. Mas eu sou apaixonada na minha faculdade, eu sou apaixonada no que eu faço. Eu tiro todas as oportunidades que apareceram no meu caminho de um ano pra cá pra me tirar da minha faculdade. Eu falei, não. E você pode comercializar isso só no final? Só quando acabar? O estágio? É. Estágio, são 10 períodos, né? O estágio, se eu não me engano, é obrigatório a partir do quinto, né? Mas eu posso fazer a partir do quarto. E aí a gente tem que estagiar na clínica psiquiátrica. Inclusive, a Babi vai fazer psicologia. Legal. Legal, né? Uhum, ela é bem legal. É bem legal. Pô, o que eu sinto da psicologia, Vigni, é que minha sala tem 100 e tantos alunos. O que eu sinto de lá é que a maioria das pessoas, elas vão em busca de uma resposta para si mesmo. Exato. E eu acho que esse é o maior erro e a maior falha de quem estuda psicologia. Porque, é errado estudar, jamais. Só que, quando você entra dentro de uma faculdade para você estudar, para aprender sobre a sua própria dor, porque sua mãe é doente, seu pai não sei o quê, seu irmão tem tal condição, e você quer fazer isso para ajudar a sua família, você tá entre uma linha tênue entre ajudar a sua família e se tornar um profissional. E assim, é impossível não dizer que eu não vejo você atuando na área. Mas você pretende? Como que você já sabe como você vai fazer para conciliar? Eu pretendo. Cara, eu já, como eu disse, né? Quem tem organização tem disciplina, e quem tem disciplina consegue fazer o que sonha. Eu tenho minhas coisas muito bem organizadas. Eu tenho o horário em que meu filho sai, a hora que eu entro, a hora que ele chega, a hora que eu tô em casa, a hora que eu vou treinar, a hora que ele tá aqui, o jeito que eu como, a hora que a gente dorme. A nossa rotina é muito apertada aqui em São Paulo. Então, tudo tem que ser muito regradinho e certinho. E se às vezes sair da linha, não tem problema nenhum. Eu busco outra rota e a gente se ajeita. Mas eu sinto que eu vou conseguir, sim. A minha ideia é fazer atendimentos coletivos. Com que eu consiga fazer atendimentos grupais. Então, de repente, um grupo de mulheres que foram traídas, né? De 10 em 10 meninas cada sessão. Grupo de quem foi abusada, né? A terapia coletiva de quem tá precisando de se encontrar. Quem tem muita dependência. Então, eu penso, sim, em trazer muitas coisas. Na verdade, eu já escrevi um livro. Olha só! Eu escrevi um livro que chama Mom Brain, que se chama O Cérebro da Mãe. E a partir do primeiro período do desenvolvimento humano, eu percebi e pesquisei na internet que a maioria das pessoas, elas desenvolvem materiais que falam sobre o primeiro mês da gestação, o que acontece com o bebê, que tamanho, que peso que tem que ser, como que é isso, como que é aquilo. Mas ninguém fala o que acontece com o cérebro da mulher quando ela recebe o estímulo da gestação. Inclusive, interessante. Você sabia que não existe... Bebi demais, deu vontade de fazer xixi.
Você sabia que não existe instinto materno? Já foi comprovado cientificamente que não sabia. existe o instinto materno. Existe o estímulo materno e paterno. Isso significa que, por isso que muitas mães geram um bebê e não tem nenhum tipo de apego, porque o instinto, ele é inato. Isso significa que quando ele é inato, significa que você nasce com ele. E ninguém nasce pronto para ser mãe ou para ser pai. Isso é desenvolvido através do estímulo. Então, por isso que tem muitas mães e muitas mulheres que engravidam e conseguem doar seus filhos tranquilamente, sem sentir nenhum tipo de remorso. Porque o estímulo não foi estimulado, né? E não existe instinto ali. E por isso mesmo que um casal gay consegue adotar uma criança e ser mãe, pai coruja, leão, defensor, como se tivesse gerado aquela vida. Porque o estímulo trouxe aquilo. Por isso que hoje em dia existe pai e mãe de pet. Por Sim, exemplo. é verdade. Porque o estímulo do cuidado, da atenção, de dar comida, de levar pra passear, de limpar o cocô e o xixi, é uma coisa que muda a rotina da pessoa. Isso estimulou ele a maternidade e a paternidade daquele pet e tal. Então, eu desenvolvi esse material que chama Mom Brain para explicar o que acontece com o cérebro das mães, que inclusive diminui durante a gestação e depois de 2 anos ele volta. E tem muitas mulheres que elas demoram uma vida inteira para o cérebro dela voltar para o tamanho original, dependendo de tudo que ela passa. Excesso de tela, comparação com outras mães, abandono paterno, rejeição da família, comer mais do que deve. Então eu escrevi esse material para ajudar as mulheres a se reencontrarem. E esse material tá lançado já? Tá lançado? Tem data? Tá, ele tá lançado, Tá lançado? sim. Ele tá... É porque, assim, na verdade, eu só fiz ele e deixei ele disponível nas redes sociais pra quem quiser baixar. Entendi. Se você pesquisar em mombrain.com.br, você vai achar que é um material muito bom, muito bom. Eles são 8 capítulos, tem 90 páginas, é muito rapidinho e é muito interessante. É um conteúdo realmente acadêmico que eu fiz pra eu colocar o que eu aprendi da minha faculdade pra fora, assim, não foi com a intenção, tipo, eu vou vender, vou ganhar dinheiro. Não, eu só desenvolvi ele pra entender o que eu sabia sobre o assunto e ele ficou muito interessante, mas eu quero continuar fazendo novas versões dele. Poxa, que legal. Olha só, a gente tá encerrando já. Foi um prazer te receber. Que Foi um papo prazer estar gostoso. aqui. Ai, Né? obrigada. Quanto assunto diferente que a gente nunca tinha conversado. É sempre um prazer estar com você. Você é um exemplo como mãe, como mulher, como influenciadora. Você também. Como agora. Como fala? Como terapeuta. Como psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Vai ser um grande exemplo aí. Acredito que você já ajuda e vai ajudar muitas pessoas. E é isso. Foi um prazer te receber. E é sempre bom estar com você. É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Pra mim é sempre uma honra. Eu sou fã do seu trabalho. Viguine, você é um menino que tem luz. Você é um garoto que tem muito pra crescer e muito pra evoluir. Você é um menino que dá pra ver que, assim, você conquista aquilo que você quer. Você vai muito longe. Eu acredito muito nos seus sonhos. Acredito muito no seu potencial. E conte comigo sempre. Você sabe que você precisou, bipou, cheguei. É isso, bora. Galera, olha só, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Olha só, já é inscrito no nosso canal? Se não for, já clica aí, ativa o sininho, acompanha as entrevistas nas redes sociais, a gente vai publicar tudo, tá bom? Cortes e tudo mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, foi um prazer ter você. E olha, acompanha a gente, vocês são seguidores da Paula, acompanha que tem muita entrevista aí por vir, tá bom? Um beijo!